Você já parou para pensar que um único tiro no peito mudou o rumo do Brasil para sempre? E não foi um crime qualquer. Foi a decisão final do homem mais poderoso e controverso que este país já conheceu. A maioria das pessoas só estuda o Getúlio Vargas por cima nos livros de escola. Mas o que aconteceu de verdade naquela madrugada de agosto de 1954 parece um roteiro de suspense psicológico, e o desfecho é tão chocante que ele literalmente salvou a democracia brasileira por mais uma década usando o próprio sangue. Imagina só a pressão do momento. O Brasil estava um caos absoluto, um barril de pólvora prestes a explodir. De um lado, você tinha o pai dos pobres, o cara que trouxe o salário mínimo, a Petrobras e as leis que protegem o trabalhador até hoje. Do outro lado, uma oposição implacável e barulhenta, liderada por Carlos Lacerda, um jornalista que usava o rádio para destruir a imagem do presidente todos os dias com denúncias pesadas. O clima, que já era de guerra, explodiu de vez quando tentaram assassinar o Lacerda no famoso atentado da Rua Toneleiro. O problema é que a investigação subiu os degraus do poder e apontou direto para o coração do governo, envolvendo o chefe da guarda pessoal do Getúlio. A partir daí, o que a imprensa chamava de mar de lama começou a engolir o Palácio do Catete. Os generais do exército, que eram quem realmente mandavam no tabuleiro político, deram um ultimato cruel e definitivo. Ou o Getúlio renunciava e saía humilhado pela porta dos fundos, ou ele seria deposto à força em um golpe militar iminente. Agora, tenta se colocar no lugar dele por um segundo. Você está velho, exausto, cercado por traidores e vendo tudo o que construiu em décadas ser jogado no lixo pela opinião pública. Seus inimigos já estavam preparando a festa da vitória e o seu exílio era dado como certo. O que você faria? A maioria das pessoas fugiria ou aceitaria a derrota. Mas o Getúlio era um mestre absoluto da estratégia e sabia que, se saísse derrotado e vivo, sua história morreria ali. Então, ele tomou a decisão mais extrema e dramática que um líder pode tomar. Enquanto os militares discutiam os detalhes da sua queda nos quartéis, ele se trancou no seu quarto, preparou sua última e poderosa mensagem ao mundo e disparou um tiro certeiro contra o próprio coração. Quando aquele som seco ecoou pelos corredores silenciosos do palácio, o destino do Brasil mudou de direção no mesmo instante. A notícia se espalhou pelo rádio como um incêndio em floresta seca. Vargas está morto. O efeito foi o exato oposto do que os opositores esperavam. O povo, que antes estava em dúvida, foi tomado por uma dor e uma fúria incontroláveis. As ruas do Rio de Janeiro viraram um verdadeiro campo de batalha, mas desta vez contra os inimigos de Getúlio. Eles destruíram as sedes dos jornais de oposição e obrigaram os militares a recuar imediatamente. Com um único gesto desesperado, Vargas transformou sua queda em martírio e sua derrota política em uma vitória histórica eterna. Aquela famosa frase, "saio da vida para entrar na história", não foi apenas força de expressão, foi um cheque-mate que selou o seu legado de uma forma que nenhum outro político jamais conseguiu repetir. Ele impediu o golpe que já estava pronto para acontecer e garantiu que o Brasil continuasse seguindo o caminho que ele mesmo desenhou por mais muitos anos. O fim de Vargas não foi um suicídio por fraqueza. Foi o último ato político de um homem que preferiu a morte à irrelevância. E o mais louco é que 7 décadas depois, a gente ainda vive sob as leis e as instituições que ele criou. Mas e você, no fundo do coração, acredita que ele foi um herói que se sacrificou pelo povo ou um estrategista frio que deu o lance final para nunca ser esquecido? Deixa sua opinião aqui nos comentários e segue o perfil para mais histórias que vão explodir sua cabeça.